Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, graça e paz. Nós estamos aqui continuando com a nossa leitura anual da Bíblia e a gente já vai começar. Gostaria de convidar os irmãos a orarem juntamente conosco. Senhor Deus, muito obrigado por mais este dia, que o Senhor possa abençoar, Senhor, não só esta manhã, Senhor, mas para que possamos ter um dia maravilhoso na Sua presença, Senhor. Que essa semente, Senhor, que nós vamos conhecer hoje, que nós vamos compartilhar hoje, possa ficar firmada em nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Então, hoje a nossa leitura ela vai se iniciar ali em 1 Reis, de 15 a 15, capítulo 15, versículo 25, até o capítulo 17, versículo 24. Ontem nós lemos ali sobre a história de Jeroboão, sobre como a descendência dele foi cortada, né, diante de Deus por conta das ações de Jeroboão e como que até chegou o rei Asa, que foi aquele rei que serviu ao Senhor, que agradou realmente, que seguiu os mandamentos do Senhor. Então hoje a gente continua a história do povo de Deus. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó, a fim de torná-lo líder do meu povo Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira ao fazer o meu povo Israel pecar. Por isso, destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. Novamente a gente vê a história se repetir, com Baasa seguindo os passos de Jeroboão. Jeroboão teve a sua descendência, a sua dinastia cortada. A gente vê aqui que Baasa seguiu os passos de Jeroboão e também a palavra do Senhor, a justiça do Senhor veio sobre ele de uma forma semelhante, com a destruição da sua família. E a gente continua ali no versículo 7. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel, no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então, Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá.
E logo que Zimri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. E desse modo Zimri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zimri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zimri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zimri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo no edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zimri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri se tornou rei. E Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Nesse momento eu vou fazer uma pausa. Os irmãos devem ter percebido que aqui a gente começa a ver uma sucessão de reis que tramam, traem, matam outros reis, e isso serve também de uma forma de executar a justiça de Deus, porque a Bíblia é clara quando ela fala por conta do que aqueles reis haviam feito de mal diante dos olhos do Senhor e levado o povo de Deus a também seguir caminhos que eram maus aos olhos do Senhor. E a gente vê que tudo isso começa lá no princípio, quando Jeroboão ele assume 10 tribos, né? Ele começa a reinar sobre 10 tribos, ele permite a adoração a outros ídolos, ele levanta postes, ídolos de adoração. Então ele vai levando o povo de Deus a caminhar cada vez mais distante de Deus. Só que há consequências naquilo que as pessoas fazem. Por isso que é importante que nós, como cristãos, estejamos sempre alinhados com a palavra do Senhor, para que as nossas atitudes não levem o povo de Deus a praticar obras que entristeçam o coração do Senhor, que sejam maus aos olhos do Senhor. E isso é uma responsabilidade não só do pastor, dos obreiros, das pessoas que estão carregando a mensagem, transmitindo a mensagem, mas nós, como representantes de Cristo aqui na Terra, nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa vida ela precisa ser um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos conduzir as pessoas a Cristo e não afastá-las da verdade da salvação e da verdade do Evangelho. A gente continua então agora com Onri começando o seu reinado, e ali a gente vai para o versículo 24. Então Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes deles. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri e o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi o seu sucessor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá.
reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onre, fez o que era mau aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Elias, que era. Nesse momento, só fazer uma pausa, irmãos, uma segunda pausa. A gente vê que os reis, conforme eles foram traindo os reis anteriores, matando e sucedendo, a palavra do Senhor fala que um rei era pior que o outro, e o outro era pior, e o próximo era pior, e a gente vê assim, Onre foi o pior de todos, e depois vem seu filho Acabe, e além de ser o pior de todos, de levar o povo de Deus a outros caminhos de adoração, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, e aí ele começa a levar o povo para uma distância cada vez maior do Senhor. Mas a gente vai perceber agora que Elias aparece na história, que Deus ele não se esqueceu do seu povo. Deus ele fez uma promessa para Abraão tanto tempo atrás, ele fez a promessa para Isaac, ele fez a promessa para Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel, e ele permaneceu fiel na sua palavra. E Deus ele não se esqueceu daquele povo, tanto que ele levantou seus profetas. E Deus ele não se esquece de nós. Então Deus ele tem cuidado de cada um de nós, tem olhado por nós e ele continua insistindo para que nós estejamos com os nossos olhos voltados para o Senhor e obedecendo os seus mandamentos. No capítulo 17, versículo 1 começa assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morrermos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Olha que interessante, mais uma vez, Deus ele se revela ao profeta, falando aquilo, direcionando aquilo que ele teria que fazer, o que iria acontecer, Deus mostrando o cuidado dele, não só para com o profeta, mas através da vida do profeta, abençoando uma família que a situação que eles estavam passando naquele momento era uma situação muito difícil, porque aquela mulher ela estava indo pegar
os gravetos para fazer a sua última refeição. Talvez ela já estivesse passando por necessidade há muito tempo, mas a gente vê que Deus ele usou o profeta para ir até aquele lugar, preparou aquela casa e o Senhor sustentou não só o profeta, mas a casa que abrigou o profeta também. Então a gente vê assim, quando nós confiamos no Senhor, nós obedecemos ao Senhor, o Senhor ele continua sendo fiel e nos abençoando. Porque aquela mulher ela poderia ter se negado a ajudar o profeta, mas ela não se negou. Ela ouviu a direção que veio do Senhor, ela reconheceu o profeta, ouviu a direção do Senhor e ela obedeceu. E nós também, se formos fiéis ao Senhor, obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, nós também seremos abençoados, porque o Senhor promete assim na sua palavra. E aí a gente vai continuar o texto ali no versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Às vezes a gente passa por situações que a gente não compreende exatamente o que acontece, como aquela mulher, depois de um tempo ali sustentando o profeta, Deus multiplicando a farinha e o azeite na casa dela, passou por uma dificuldade que foi a morte do seu filho. E ela poderia ter pranteado, chorado, desistido, mas ela fez um pedido. Ela foi até o profeta e falou assim: Olha, meu filho morreu. E o profeta ele foi lá com ousadia, pegou o menino e clamou ao Senhor, intercedeu ao Senhor. Hoje nós não precisamos ir até um profeta necessariamente, nós podemos sim diretamente pedir ao Senhor e buscar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sentimos necessidade, e o Senhor ele escuta as nossas orações, ele escuta a oração do coração sincero, aquele que se quebranta diante dele, e o Senhor responde. Talvez nem sempre vai ser com a ressurreição do filho, mas o Senhor ele com certeza tem o melhor para cada um de nós. Amém? E aí a gente vai seguir a nossa leitura agora no Novo Testamento. O texto é em Atos 10, dos versículos 24 até o 48. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar de um gentil, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão. Os dois conversaram e depois entraram na casa, na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou e você nos trouxe.
Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois o ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias. É interessante que Pedro ele entendia que a salvação era para os judeus, mas que nós lemos na leitura de ontem, Deus ele se revelou para Pedro e mostrou para ele que aquilo que ele purificava não era mais impuro. E aí, nessa oportunidade que ele tem lá de encontrar Cornélio com todas as outras pessoas, e quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, que não eram judeus, eles eram gentios, Pedro ele falou assim: nada agora impede que eles sejam batizados em nome de Jesus. Pedro também ele compreendeu que Deus ele não fazia acepção de pessoas e que a salvação ela foi estendida para todo aquele que crê. E a gente lê em outros, a gente já leu, né, ao longo da leitura anual, mas é interessante que lá em João 1,9, Jesus fala que todo aquele que nele crê poderá ser feito filho de Deus. E essa oportunidade ela continua aberta a todos aqueles que conhecerem a Jesus e que decidirem entregar a sua vida para ele. Amém? Agora na leitura de Salmos, a gente vai ler o Salmo 134, de 1 a 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos os que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. E o texto de Provérbios 17, do versículo 9 ao 11. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. E a pessoa má sempre procura a razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. Amém? A leitura de hoje encerrou, irmãos, apenas queria corrigir. O versículo que eu falei está em João 1,12, não é 1,9, é 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, a leitura de hoje é essa, irmãos, que a palavra do Senhor possa ficar gravada em seus corações. E antes de encerrar, a gente gostaria de orar mais uma vez, para que nós possamos também seguir o nosso dia de forma bastante abençoada. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra no dia de hoje, Senhor, que ela possa ficar fundamentada nos nossos corações, que possamos não só ouvi-la, Senhor, mas que ela venha transformar, Senhor, a nossa mente, transformar o nosso coração, o nosso entendimento, de forma que nós possamos ter não só os nossos olhos mudados, a nossa mente transformada, mas que as nossas atitudes reflitam o trabalhar da tua palavra em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos, Senhor, através dessa transformação,
alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos sim, Senhor, refletir a imagem de Cristo e conduzir as pessoas a Cristo, e não fazer como os reis que nós lemos hoje, Senhor, que afastavam as pessoas diante de Ti. Mas, Senhor, que a Tua palavra em nossos corações venha frutificar, Senhor, venham a ser palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, Senhor, que estão indo para os seus trabalhos, para o seu estudo, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, livrá-los de todo o mal, Senhor, e dar-los um dia maravilhoso na Tua presença, Senhor. E que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, firmes nessa caminhada contigo, Deus, buscando somente a Ti, Deus, como refúgio para as nossas almas, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a leitura de hoje. Espero que os irmãos possam estar conosco amanhã, quando formos na leitura no dia 168. Deus abençoe os irmãos e tenham um ótimo dia.